Buongiorno, come stai? Andiamo per nostro lavoro, bambini e bambina. Andiamo a parlare in questa bellissima imigrazione, a imigração italiana. Vamos focar em uma das mais lindas e perfeitas transformações e migrações históricas transhumantes, a grande trajetória dos nossos magnânimos imigrantes italianos que vieram para a Terra Brasilis, inicialmente para São Paulo e depois para o sul do Brasil, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, no último quarto do século XIX. E aqui em Santa Catarina, nós podemos observar a magnitude dos nossos imigrantes no norte do estado, no oeste, mas principalmente no sul do estado de Santa Catarina, onde temos a grande influência italiana na colônia de Azambuja, Uruçanga, Criciúma, Nova Venécia, que hoje é Nova Veneza, Belluno, Siderópolis, Orleans. Estamos falando da imigração italiana, imigração esta que se dá depois de 1875, com a unificação da Itália, unificação esta que recebeu a grande, a fundamental influência de Giuseppe e Anita Garibaldi, que auxiliaram na unificação ítalo-germânica no século XIX. É bom que se lembrem que a Itália ficou em frangalhos. Os reinos não tinham como assistir uma população esfaimada, uma população carente, uma população fragilizada, que aceitou, sem muito titubear, a oferta do governo imperial brasileiro, na figura de Dom Pedro II, para inicialmente virem trabalhar em São Paulo, nas fazendas de café, haja vista que os imigrantes serviriam como substitutivo da mão de obra escrava que estava já em processo de emancipação, alforria e ao mesmo tempo de libertação. Primeiro com a lei Bill-Alberdin, depois com a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, que estabelecia a libertação de nossos irmãos negros, muito justa, e é bom ressaltar, nós fomos o último país civilizado a abolir a escravidão negra no mundo. Não venham com esta de que existiam outros países, não. A Terra Brasilis foi o último país. Infelizmente, os imigrantes italianos foram muito ludibriados e foram para o interior de São Paulo trabalhar nas lavouras de café, praticamente como escravos brancos. Foi algo terrificante. Tiveram que trabalhar como escravos por dívidas dos grandes cafeicultores. Foi algo perceptível neste período da história. Povo esse que especificamente também não aceita toda essa agrilhoante e terrificante situação. Então, os nossos fraternos italiani vão até a capital paulista e ficam ao lado, e isso é arrepiante, eu me arrepio com isso, do grande conde Matarazzo, industrial que desenvolveu na Pauliceia toda a grande força e pujança do trabalho, utilizando nossos fraternos italiani como força de trabalho.
A imigração continua e as terras incultas, virginais, da parte meridional da terra Brasilis estão para desbravar. Caxias do Sul, recebe, de braços abertos, uma grande leva italiana que vão acabar abrangendo todas as grandes áreas serranas do Rio Grande do Sul. E a vitivinicultura acaba sendo uma linha de trabalho impressionante para esses povos. Santa Catarina, por volta de 1875, recebe em Laguna os primeiros navios vindos do Rio de Janeiro depois da grande quarentena que ficavam na ilha fiscal para verificar se eles não tinham algum tipo de problema de saúde grave, como cólera, escorbuto ou alguma doença infecto-contagiosa. Sim, os nossos imigrantes chegam em 1875 e, caminhando, entram em uma barca, atravessando o grande rio Tubarão, chegam na Madre, na região de Morrinhos, município já de Tubarão. E ali, a pé da comunidade da Madre, seguem em direção a Azambuja, pela antiga estrada de tropas que ia para a Serra do Rio do Rastro. Chegando em Azambuja, são recebidos pelos interventores portugueses e ali as suas glebas de terra são estabelecidas. Inúmeras famílias se desenvolvem na terra inculta, totalmente virginal, com os indígenas e animais selvagens, e estabelecem-se naquela dura terra que tanta glória ofertará a eles a posteriori. Se estabelecem linhas e criações de colônias dali até o sul do estado de Santa Catarina. Nova Veneza se desenvolve de maneira maravilhosa. Nova Beluno, Uruchanga e também a colônia de Criciúma, que posteriormente, em 1880, vai se desmembrar de Tubarão e vai se transformar no mais pujante município do sul do nosso estado. A imigração italiana vai se caracterizar pela vitivinicultura, pela produção também de mandioca para a produção de farinha, e também a fécula seria utilizada para outros fins. É bom lembrar que a agricultura de subsistência era característica entre estes povos. Eles utilizavam minifúndio com policultura. É dado ressaltar que pequenas vinhas se estabeleciam, a criação também de pequenos animais, suínos e bovinos. A chacurtaria ficou como uma grande habilidade entre eles, o salame, o leite colhido das lindas vaquinhas servia para fazer um queijo de um sabor salutar magnífico. Que povo, que força, que pujança! O milho foi o que eles tiveram no início e começaram a produzir, e também nas grandes atafonas e fecularias produziram a farinha de milho, que servia como base alimentar para a sua tão querida e saborosa polenta. O povo italiano, em Santa Catarina, é caracterizado por uma força de trabalho impressionante, e a respeitabilidade deste povo imigrante faz com que se consolide uma das linhas de tripé e de estrutura do nosso estado. Um estado caracterizado pela força de trabalho agrícola periférica dos imigrantes italianos. Esta é a primeira aula que abordará a imigração em nosso estado
e que também vai falar com profundidade dos açorianos e também dos nossos irmãos germânicos. Tenho dito, fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana de estudos. Sia benvenuto per in questa classe. Te va.